Bem-vindas e bem-vindos a mais um Turismo Meeting, um espaço digital quinzenal, uma organização da Espaço Visual e da AgroBi Business School. É um espaço onde damos palco a players do turismo em espaço rural, do enoturismo e da animação turística. Hoje temos como tema o pequeno enoturismo na região do Dão. Temos a doutora Sónia Marques, que é proprietária e gestora do Turismo e Espaço Rural Quinta de São Francisco, e tenho que fazer aqui um agradecimento público ao Sr. Carlos Cardoso, coordenador-geral da ADLAP, Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva, que fez a ponte e que nos ajudou a conseguir esta conferencista. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e dou-lhe a palavra para nos explicar um pouco a sua história, a sua experiência, no fundo, o que é o pequeno enoturismo na região do Dão. Muito boa noite, engenheiro. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Espero que a minha experiência, o que eu vou transmitir, seja uma mais-valia para quem nos está a ouvir. Eu, se calhar, começaria a falar um bocadinho sobre o terroir do Dão e a história do Dão, da região do Dão. Porque a identidade de uma região faz-se sempre, não só com o presente, mas com o passado. E acho que a região do Dão, como região vitivinícola, tem essa vertente muito, muito forte. A região do Dão é uma região que está implantada em terrenos graníticos e acidentados. É uma região demarcada que está circundada por cadeias montanhosas que nos protegem dos ventos agrestes e dos ventos marítimos do oeste. E a influência do terroir aqui na região do Dão é, sem qualquer dúvida, mais evidente do que em outras regiões. Isto porque, na sua maioria, as nossas vinhas aqui prosperam entre os 400 e 800 metros de altitude. Esta altitude sujeita as nossas uvas a amplas variações térmicas que ajudam na definição da estrutura, da complexidade e dos suaves taninos que caracterizam os vinhos do Dão. Por outro lado, temos solos ácidos, graníticos e inférteis, que obrigam que as videiras façam um esforço para descer mais no solo, por forma a ir buscar os seus nutrientes. O que é que isto nos permite? Permite ter como resultado umas uvas mais pequenas, mas com mais concentração e, portanto, com sensações sensoriais muito mais enriquecidas. Para além disto, o nosso clima, que é tão característico de invernos frios e chuvosos e verões quentes e áridos. Isto também nos favorece uma maturação lenta da própria uva, e esta combinação de fatores transmite aos vinhos do Dão uma identidade muito própria, muito única. São vinhos equilibrados, elegantes, com alguma complexidade, com excepcional acidez, que nos permitem também depois ter aqui um potencial de envelhecimento diferenciador. Hum, Relativamente à história da região, a região do Dão, penso que toda a gente saberá, mas se não saberá vai ficar a saber, é uma coisa que eu costumo dizer com muito orgulho, porque é a região vitivinícola que primeiro foi regulamentada. Isto no, a regulamentação ocorreu em 1908 e, portanto, é a primeira região vitivinícola de vinhos não licorosos. Atenção, para não haver confusão. E isto aconteceu porquê? O Dão surge, tem historicamente uma, uma remissão à época romana. Foi uma região que, dada a inquestionável qualidade dos seus vinhos, sofreu grandes oscilações ao longo da história, e essas oscilações definem o que hoje existe na região do Dão e o que nós temos na região do Dão. O Dão surge, pelo menos na segunda metade do século XIX, como uma região exemplar de vinhos distintos e autênticos, procurados por mercados nacionais, nomeadamente metrópoles, Porto e Lisboa, mas também por mercados internacionais,
no decurso da filoxera, que eu penso que toda a gente saberá o que ocorreu em toda a região vinícola da Europa, essencialmente em França, e que na época os franceses não viram outra alternativa senão vir a Portugal buscar matéria-prima para dar provimento às necessidades do território francês. Isto levou a que houvesse um aumento da vinificação na região, começaram-se a plantar mais território vinícola, mas houve também a consciência de que eventualmente esta premência, ou esta necessidade, poderia acabar a qualquer momento, não era uma situação que fosse definitiva e, portanto, houve a procura de busca de novos mercados. E nessa busca surge a primeira exportação de vinhos portugueses, vinhos do Dão, para o Brasil e para a África. No seguimento disso, houve então a necessidade de regulamentar por forma a proteger a nossa qualidade dos nossos vinhos, e em 1908 surge a primeira regulamentação relativamente à plantação, e 2 anos depois a primeira legislação referente à produção e à comercialização dos vinhos do Dão. Isto foi muito bonito, muito interessante, mas nem tudo são rosas e, portanto, o que se seguiu foi a parte negativa de toda esta ostensiva qualidade do vinho. Com a introdução do regime salazarista, eh, entendeu-se centralizar o Dão como principal fornecedor de vinho para o país. E sob esta política, o que é que se entendeu fazer? Os produtores e as adegas independentes foram proibidas de produzir o seu próprio vinho ou comercializar o seu próprio vinho, eh, e foram obrigados a entregar toda a sua produção e a sua colheita a cooperativas que detinham o monopólio. Isto interrompeu bruscamente a cultura da vinificação independente no Dão, passou a haver um foco da região na quantidade de produção em massa e numa queda significativa da valorização do produto, e isto foi-se prolongando ao longo de décadas. Cerca de 1960 e 1970, com esta priorização do volume da produção em detrimento da qualidade, o Dão estagnou, ao contrário de outras regiões que também conhecemos, que foram tendo o seu desenvolvimento. Não obstante, a partir dos anos 90, começou a haver uma recuperação que foi impulsionada por alguns viticultores e que apostaram em vinhos de qualidade e na recuperação e na preservação das tradições, quer na prática da produção, quer na prática da vinificação. E é aqui que a Quinta São Francisco surge. A Quinta São Francisco é uma quinta que foi comprada pelo meu pai exatamente na época de 1990. Embora não fosse o core business da vida do meu pai, ele tinha esta vontade de plantar a sua própria vinha e produzir os seus próprios vinhos. Entendeu que a Quinta de São Francisco andou à procura de um espaço. A Quinta de São Francisco é uma quinta muito próxima da cidade de Viseu. Era uma quinta com um monopólio muito rico em termos de histórico, arquitetónico, cultural e até social, porque pertencia a uma família fidalga importante da cidade de Viseu, mas estava num estado de ruína e abandono quase total. Tinha uma área de 12 hectares e meio, embora historicamente tivesse área muito superior, e desses 12 hectares e meio tínhamos uma casa solarenga, quase em ruínas, uma capela histórica cuja criação foi em 1666. Tínhamos uns jardins muito bonitos, mas com tratamento inexistente, e tínhamos o espaço que o meu pai queria para plantação. E assim foi. Resolveu plantar, na altura, os vinhos tintos, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Jaiã, isto logo em 93, 94. Resolveu, o foco dele era vinhos, efetivamente, não se preocupou com nada do resto. E em 2008 deu por concluída uma adega nova, que nós chamamos de adega nova, em contraste com a adega antiga que temos agora recuperada na casa-mãe.
E em 2010 foi feito o primeiro engarrafamento de vinhos, um blend de tintos e um monocasta Touriga Nacional. Na altura ganhámos, concorremos a um concurso da Comissão Vitivinícola e ganhámos 2 prémios e foi quase um wake-up call para o potencial que existiria aqui. Não obstante, não aconteceu de imediato. Isto nunca foi, como eu lhe disse, o core business da família. E em 2014, 2015, entenderam os meus pais que isto deveria ser, tomar um novo rumo e que deveria ser entregue a quem de direito para dinamizar o projeto. Eu costumo brincar a dizer que o projeto me caiu no colo de uma forma inesperada e eu fiquei sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer com um projeto deste tamanho, desta dimensão, que tem em pleno funcionamento uma adega e uma vinha? Por onde é que eu vou começar? Primeiro, porque também não era a formação que eu tinha, não tinha nada a ver com isto, e não me restou mais nada senão pensar, olhar para o projeto que tinha, ver os lados positivos do que tinha, ver onde é que eu poderia enquadrar todo o património que me foi oferecido de uma forma e torná-lo sustentável. E comecei por aí. O trajeto foi por aí. Sabia que efetivamente os pontos fortes, ou digamos as oportunidades, era ter um vinho com uma tradição de grande qualidade, sabia que era uma realidade a nível nacional. Sabia também que tínhamos algumas características muito relacionadas com o que poderia ser um potencial enoturismo, que eu conhecia de usufruir, não de implantar, mas tinha a perfeita noção de que o enoturismo era, no fundo, proporcionar a quem nos visita, com foco no vinho e tudo que está associado ao vinho, a cultura da vinificação, a gastronomia associada a uma região, os costumes, no fundo, proporcionar uma experiência que potenciasse a visita. Hum, Daquilo que eu tinha, tivemos que criar algumas infraestruturas, nesse sentido. Começámos por criar uma sala de provas, e começámos a perceber que, como forma no fundo, de potenciar o negócio, tínhamos um jardim, que existia uma rota de jardins históricos que nós poderíamos tentar associar-nos, por forma a potenciar também esse jardim, e que existia uma rota de vinhos do Dão, já desde 1998, do qual também nós poderíamos fazer parte. Alinhámos por esses 2 processos, nessa fase inicial, conseguimos fazer parte da rota de jardins históricos, fizemos parte e fazemos parte da rota dos vinhos do Dão, eh, mas apercebemos que precisávamos de fazer muito mais. E, portanto, olhámos para o projeto de uma forma muito particular, tentando perceber o que é que nós tínhamos de diferenciador, ou o que é que nós tínhamos naquele património que nos foi deixado que nos potenciasse. Então, o que é que nós tínhamos? Temos lagares vitivinícolas com mais de 200 anos, são dos lagares vitivinícolas de granito mais antigos da região do Dão, porque embora em 1990 não houvesse uma videira na Quinta, em séculos anteriores tinham havido um grande investimento nesse sentido. Tínhamos produção de vinho com qualidade, de acordo com o respeito pela tradição que sempre existiu e que numa produção com o mínimo invasiva possível. Tínhamos a riqueza histórica da nossa propriedade com mais de 2 séculos, porque a Quinta São Francisco tem uma história muito, muito interessante, muito antiga e tem uma envolvência muito forte, já tinha. E eu continuei a desenvolver essa envolvência muito forte com a população local. Portanto, eu tenho aqui material para fazer um storytelling e ter aqui mais um fator diferenciador relativamente aos nossos visitantes. E depois percebemos que as construções que existiam, embora muito, muito degradadas, eram construções muito valiosas em termos de tradição de arquitetura histórica e social. A casa era toda em pedra, as casas
são todas em pedras graníticas, com algumas características diferenciadoras, nomeadamente que caracterizavam estas casas, grandes lareiras, pedras duplas, zona de cavalariça, a zona de armazenamento dos cereais, a Casa da Malta, que era um sítio onde o pessoal que vinha trabalhar para as quintas pernoitava, e portanto tínhamos aqui um manancial de coisas que poderíamos potenciar. O enoturismo, aconteceu de uma forma, não vou dizer fácil, mas inicialmente de uma forma assim até muito prazerosa, porque eu rapidamente entendi que o Dão, como sendo, nós somos 47 produtores, pequenos produtores, é uma região que tem 47 pequenos produtores. Desses 47, se calhar 6 pertencem a grandes empresas, mas todo o resto são pequenos vinheirões, pequenos produtores agrícolas que têm a sua quinta, produzem o seu vinho com uma paixão, com uma emotividade que se calhar não se encontra noutras regiões que estão muito mais à frente em termos de desenvolvimento do enoturismo. E isso é uma mais-valia. E portanto eu entendi que as pessoas que vinham à Quinta de São Francisco muitas vezes ligavam e perguntavam: Olha, nós queremos fazer uma prova, a que horas é que têm provas? E eu ria-me e dizia: Nós aqui não temos horas para provas, nós temos provas personalizadas. Porque a maioria das pessoas que nos aparecia era um grupo de 4, de 2, de 6 pessoas. E começámos a perceber que esse era o nicho que era importante para nós. Portanto, as nossas provas são provas que neste momento é uma grande mais-valia que temos, tenho consciência disso, mas provas personalizadas. Pedíamos às pessoas que fizessem uma marcação prévia de 48 horas e quando chegam aqui os nossos turistas ou os nossos visitantes, têm uma prova à medida delas. Eu nunca começo uma prova de vinhos sem fazer uma apresentação de projeto e sem fazer um pequeno tour por aquilo que identifica a Quinta de São Francisco. Hum, Nomeadamente o porquê de se chamar Quinta de São Francisco. Temos uma fonte com o nosso padroeiro, toda em pedra, que no fundo é a identidade da marca dos nossos vinhos. O porquê de existirem estes jardins com uma diversidade botânica tão grande e com árvores que são autóctones e já raras na nossa região, como é a árvore do teixo, uma árvore extremamente importante para a região montanhosa da região do Dão e que foi sendo dizimada em virtude de potenciar a morte na pastorícia e, portanto, os homens, os pastores, foram cortando essas árvores, são extremamente importantes. Temos uma das mais antigas aqui de Viseu. E fazer um passeio pelas vinhas, ou em caso de pessoas mais idosas que às vezes dizem: mostre-nos aqui o seu terraço e conte-nos aqui a história. Então vamos para uma zanela do terraço, conseguimos aí abranger toda a nossa área de vinhas, jardins, e a nossa nova adega. E eu conto ali a história do porquê estarmos aqui, que é uma coisa que as pessoas gostam de saber. Embora no início eu pensava: como é que eu vou fazer isto? Eu vou dizer porque é que eu estou aqui, porque é que uma pessoa que foi advogada há 23 anos agora está aqui. Estou a dar muita informação, mas depois percebi que as pessoas gostam muito de perceber o porquê destas quintas familiares e o que é que lhes deu origem. No meu caso, o que deu origem, olha, foi o respeito pelo legado dos meus pais, foi o desafio, sempre fui uma mulher de desafios, e foi capacidade de ver um potencial neste projeto. E eu conto a história e eu passeio pela vinha com as pessoas, provamos uma uva, provamos um figo, provamos uma tangerina, provamos uma laranja, provamos um romã. E vamos falando das histórias da quinta. E voltamos, passamos pelos nossos lagares, vamos à nossa sala das barricas que estão a envelhecer. Nós temos uma grande quantidade de barricas e terminamos na nossa sala de provas, que agora temos mais próximo da casa-mãe. Aí sentamos à volta de uma mesa, provamos vinho, provamos produtos regionais, todos endógenos da nossa região, porque o vinho do Dão precisa de comida, de gastronomia para potenciar a sua qualidade, e acaba por haver ali uma troca de informação que é extremamente valiosa. Eh, eu fiz na altura do Covid alguma formação online sobre enoturismo, durou ainda umas semanas, e uma das minhas falhas, que me foi alertado, era eu não controlar o tempo de prova de uma sessão de prova vínica.
que deveria andar entre os 60 minutos e os 90 minutos. Confesso que tentei de seguimento a isso, mas percebi que não é por aí o nosso caminho. E há bocado estávamos a falar realmente disto. O que é certo e errado para uns não é certo e errado para outros. E, portanto, ter esta percepção das coisas, se calhar é o que define a nossa identidade enquanto projeto. E isto para lhe dizer que, com o desenvolvimento do enoturismo, começou a surgir a necessidade de criar, que as pessoas já às vezes ligavam para aqui e pediram, olha, nós queríamos pernoitar na Quinta de São Francisco, provar os vossos vinhos, e comecemos a perceber que seria um ponto a favor, criar mais esta sinergia, turismo e espaço rural. Isto começou a surgir na época, um ano antes do Covid, e recorremos à ADLAB, portanto, à Associação de Investimento e Apoio ao Desenvolvimento Local, que para mim é uma associação que está a fazer um excelente trabalho em Viseu. Não foi fácil, primeiro porque por vários fatores de timings de iniciar o processo, depois porque o Covid veio e interrompeu, mas sempre tive o apoio todo deles no seguimento deste processo, com rigor extremo da parte das entidades competentes, mas também com uma disponibilidade para ajudar a concluir o processo que foi olha, foi muito fomentador para chegar ao fim. E isso eu tenho que agradecer, sem qualquer dúvida, ao Dr. Carlos e à equipa dele, porque foi realmente um processo difícil. Também por intervenções camarárias, primeiro porque na altura do Covid existia uma autarquia que depois o nosso presidente acabou por falecer na Covid, e na anterior autarquia, por ser uma quinta com histórico e com um levantamento feito pelo IPAR em 2008, disseram-nos que bastaria uma, não é audiência prévia, é uma avaliação prévia, porque nós, no fundo, não alteramos os telhados, não alteramos as arcésias, limitámos a reestruturar aquilo que tínhamos. Depois isto mudou e, quando foi para a licença de abertura do nosso espaço, já era preciso um projeto de arquitetura devidamente licenciado. Tivemos que recorrer a um arquiteto que se limitou a vir aqui e fazer aquilo, o desenhinho do que já cá tínhamos, confirmar se estava tudo bem, alguns acertos, e aí a Adelab foi maravilhosa porque nos deu aqui um apoio em termos de alongamento de prazo, que de outra forma nós não teríamos concluído. O que é que nós pensámos que seria pertinente para isto? Manter a tradição e a cultura da região, da Quinta, nomeadamente no respeito pela construção que tínhamos. A construção que temos neste momento andou exatamente à base disso, portanto, mantivemos as paredes, utilizámos madeira nos nossos telhados, ferro nas áreas em que era necessário alguma proteção e vidro. E criámos uma unidade de alojamento, um turismo em espaço rural na vertente de Casas de Pampo, com 5 unidades de alojamento. Isto foi uma grande mais-valia também para o nosso negócio. Isto promoveu a vinda de pessoas para quererem conhecer os vinhos e pernoitarem, proporcionou a vinda de pessoas porque queriam vir a Viseu e acharam um local muito interessante e acabaram por conhecer os nossos vinhos, portanto, mais uma forma de divulgar e de promover o enoturismo. E a nível de trabalho de exportação no mercado, a mesma coisa, porque percebemos que é muito mais encantador para um potencial distribuidor estrangeiro poder vir aqui e dizer: Ok, nós temos o vinho Chão da Quinta, é na região do Dão de Viseu, visitem, é um local aprazível, maravilhoso, vão ter uma experiência memorável e nós, quando voltarem, nós temos aqui o vosso produto. Portanto, esta sinergia que nós conseguimos criar. eh, Tem sido essencial para o desenvolvimento do nosso projeto. Agora, desafios que encontramos e que permanecem. Desafios têm muito a ver com a própria região do Dão. Tem muito a ver com o facto de toda a gente saber o que é enoturismo, toda a gente falar em enoturismo, mas a região não ter estruturas ainda devidamente dinamizadas nem cimentadas relativamente a uma estratégia de marketing, uma estratégia de divulgação daquilo que nós temos para oferecer e uma estratégia de promoção da nossa região, da nossa cidade, por forma a trazer visitantes.
Nós deparamos com um apoio, obviamente, a nível de desenvolvimento destas do turismo rural e do enoturismo, por parte do turismo do centro, por parte do IAPMEI, por parte da ADLAP, mas a ADLAP é muito local, é outra situação, porque olham para as necessidades locais, não é? Enquanto o turismo do centro não o pode fazer, tem que olhar para toda uma região centro, e a APMEI é a mesma coisa, mas aquela estruturação, no fundo, que, que nos permite divulgar a região, trazer operadores turísticos para a região, criar a sinergia e a colaboração entre adegas, entre proprietários de produção agrícola, entre turismo rural, entre produtores de outros produtos endógenos da região, tem sido fraco esse trabalho. Embora a Rota dos Vinhos e do Enoturismo tenha sido criada em 1998, com muito boa intenção, mas notamos que ainda temos um grande caminho a percorrer. Ainda é tudo muito, muito embrionário, digamos assim. Portanto, o apoio local que nós temos surge da ADLAB, sem dúvida, surgiu numa outra fase do anterior, eu digo isto com toda a frontalidade, porque a frontalidade, e neste caso é importante. O anterior Presidente da Câmara tinha uma vertente cultural muito forte, e, portanto trazia muitos eventos culturais para Viseu. Viseu teve em 2, 3 anos um desenvolvimento muito grande a nível de visitantes e turistas, que, obviamente, engrandecia a região, promovia os nossos produtos e trazia visitantes. Quando isso deixou de acontecer, tudo parou novamente. E, portanto, os eventos de vinhos e de cultura, literatura, que tínhamos associados em Viseu, que aconteciam 10 vezes no ano, passaram a acontecer uma ou duas. E isto limita imenso o crescimento da região. Hum, Doutora, podemos dialogar um bocadinho para, não tornar, para tornar isto mais agradável também por para, favor, e também para descansar um bocadinho. É muito interessante esta explicação que nos traz e eu gostava de lhe perguntar, e agora nestes dias que o enoturismo já representa para a fileira dos vinhos 20% do negócio. No seu caso, nós não precisamos saber quanto é que representa, mas já está em linha com isto, está acima, está abaixo. E como é que vê a rentabilidade entre os vinhos e o enoturismo? Diz também que o enoturismo é 3 a 4 vezes mais rentável e mais interessante que produzir uvas e vinho. bem, o enoturismo, pelo menos para nós, não existe sem a produção de vinho, Sim, indiscutivelmente. A produção de vinho devidamente delineada, nós todos sabemos que uma marca, para se implementar no mercado, precisa de no mínimo 10 anos. Isto é indiscutível. E nós temos essa perfeita noção. Portanto, digamos que nós começámos a primeira engarrafamento em 2010, estamos em 2025, mas até 2015 nada aconteceu a nível de estratégia empresarial do projeto. Portanto, estamos nos nossos 10 anos, 9 anos de trabalho árduo a nível de divulgação dos nossos vinhos, promoção e comercialização. Temos crescido. Eu acho que o negócio dos vinhos, ninguém tem noção, a não ser que esteja nisto, da dificuldade que é, porque é assim, engenheiro, é muito fácil colocar um vinho dentro de uma garrafa quando nós não temos uma, uma vinha para cuidar, quando nós não temos uma adega para cuidar, quando nós nos limitamos a comprar uva ao vizinho. É muito simples. Portanto, fazer vinho assim é muito simples. Agora, quando fazer vinho, como nós e como a maioria dos produtores da região do Dão, que têm a sua própria produção, que têm as suas próprias despesas, têm uma preocupação anual permanente relativamente ao acompanhamento das várias fases da videira, que têm uma preocupação fortíssima na altura da maturação, julho, agosto, às vezes setembro, por causa dos climas, por causa das alterações climáticas e de locais, promovem toda a espécie de doenças, os míldios, que implicam intervenções financeiras elevadas para controlar a situação, e depois o grande impacto, que é a grande alegria das vindimas, que nem sempre correm da melhor forma claro. e que têm um custo cada vez mais expressivo.
Sim, sim. Posso lhe dizer que nestes 9, 10 anos é quase inacreditável a dificuldade que é de arranjar pessoas para fazer uma vindima, porque a nossa vindima é manual, com cestos, passa por uma adega em que as nossas uvas são escolhidas numa mesa de escolha. Portanto, tudo isto implica uma logística de recursos humanos bastante elevada e não é só a dificuldade em arranjar, é a dificuldade também em manter, porque muitas vezes vêm hoje, amanhã já não vêm. Muitas outras vezes, hoje é um preço, amanhã já é outro e é sequer, porque o processo está em andamento e, portanto, eu acho que este é o grande problema com que os produtores estão a deparar, mas no país todo, obviamente. Pronto. Sim. Eh, é rentável o vinho? É, se tivermos uma cadeia de distribuição que justifique a nossa produção. Eu posso lhe dizer que nós temos uma adega e temos uva com capacidade de produção de cerca de 80 mil litros, produzimos neste momento 35 mil. Porquê? Vendemos imensa uva e só ficamos com a uva que tem mais qualidade porque é aquela que sabemos que vai ser devidamente encaminhada para os canais que nós temos neste momento e que nos asseguram a compra. Não queremos ter vinho dentro da adega, queremos ter vinho que vai ser engarrafado e que vai sair. Portanto, a estratégia passa por vender a nossa uva, a menos boa, geralmente a cooperativas, entregar e só fazer realmente vinho de qualidade com as melhores uvas que nós temos. E isso é um trabalho que leva muito tempo. Ou é no turismo, como estavam a falar, portanto, eu acho que eu respondi mais ou menos à sua pergunta, engenheiro. Sim, Respondi. sim. Sim, Pronto. sim, respondeu. Ou é no turismo, eu digo que é uma coisa muito mais prazerosa, pelo menos para mim. Primeiro, porque me traz pessoas, nós 90% dos nossos visitantes são estrangeiros. E isto é uma realidade constatada, de forma muito clara nos últimos 2 anos, mas já antes assim acontecia. Portanto, 90% dos nossos clientes vêm de países fora de Portugal, procura de um espaço que lhes permita ter uma experiência de enoturismo, que lhes permita levar história, cultura, emoções, vinho. Nós temos pessoas que nos levam bastante de vinho, que nos pedem para nós enviarmos por avião, outros quando é na América ou Canadá, mas que levam daqui uma experiência e uma emoção e uma memória da região do Dão muito forte, porque que no fundo o enoturismo é isto. E, e provavelmente vão voltar ou vão falar com alguém que vai voltar. Nestes 2 últimos anos, nós tivemos clientes repetidos de Nova Zelândia, por estranho que pareça, de Israel, e tivemos um casal que veio da Austrália e que chegou aqui que nos contou a história de uns vizinhos. Nós temos um cão que faz parte da casa. Sim, Ele sim. dizia que esses tais vizinhos que estiveram aqui o ano passado no verão começámos a falar sobre o cão. É um cão que também tinham cães e é um boxer e que eles adoravam boxers. Então estes senhores vieram cá porque os vizinhos que tenham boxers lá na Austrália lhe falaram de uma quinta na região do Dão, maravilhosa, que era pet friendly, porque nós somos pet friendly, que tinha uns vinhos maravilhosos, que foi uma experiência fantástica, uns jardins maravilhosos. Isto para nós é a coisa mais gratificante que nós podemos ter. Agora, Claro. se isto se reflete em 20% do nosso rendimento, não, não reflete, ainda não. Mas Bem, estou mas convencido que estamos a caminhar no bom sentido. vai a caminho, Soutor, Eu acredito. penso que sim. Acredito. Passamos aqui à primeira questão, se me permite. Boa noite. A população local, nestes casos de alojamento local, em específico em zonas vinícolas, peço desculpa, eu perdi aqui a questão. Não sei o que é que me aconteceu, que isto desceu e não soube. Bem, eu passo à seguinte, peço desculpa. Que tipo de atividades complementares de animação turística considera mais eficazes para valorizar e potenciar o enoturismo? Olha, claramente, tudo que tiver a ver com tradição e com respeito pelas práticas locais. Eh, Nomeadamente, eu posso falar daquilo que nós temos aqui. Nós moramos a Quinta fica localizada a 5 quilómetros da cidade de Viseu, é a quinta vinheteira mais próxima da cidade de Viseu. Estamos numa localidade que é São João de Lourosa e eles dinamizam muito a região, a localidade. Nós Sim, temos desde teatros.
representativos do que era há 50 anos atrás a realidade desta pequena localidade, que no fundo representa a realidade de todas as aldeias agrícolas de Portugal. Hum, Isto é o que nós temos. A pergunta era aquilo que é importante, não é? Aquilo que Sim, seria sim, pertinente. O que eu acho sim. que é extremamente pertinente é misturar vinhos, cultura, animação, hum, na cidade, que no fundo, no nosso caso é Viseu, ou na região. Isto porque há muita gente que entende o enoturismo como uma experiência vínica associada ao conhecimento vínico e encontro com a cultura e com a gastronomia, mas também há muita gente que entende o enoturismo, muito viajante, que entende o enoturismo como uma experiência mais global, mais regional. Ok, eu vou à cidade de Viseu, vamos ter aqui um evento cultural, nós tínhamos um evento muito interessante que era literatura e vinho branco, por exemplo, em que havia na zona da Comissão Vitivinícola do Dão, que é Bom, um antigo solar. solar muito bonito. Tínhamos durante 2 dias concertos, dissertação de poesia, palestras sobre literatura, ao mesmo tempo que se bebia vinho e que se comia, se provava os petiscos regionais. Vinha gente de todo lado de Portugal. Portanto, as pessoas não vão só a uma zona para ter uma experiência enoturística no âmbito da prova de vinhos, mas também no âmbito muito mais alargado de tudo o que aquela região lhe pode oferecer. E isso, neste momento, é o que nos está a fazer falta na cidade de Viseu. Claro. A questão que eu estava a tentar colocar e que entretanto desapareceu, mas agora já me situei, é um bocadinho parecida com aquela que lhe coloquei, mas diz, a população local, nestes casos de alojamento local, em específico em zonas vinícolas, pode ser uma grande mais-valia. Ai, pode. Tem os seus prós e tem os seus contras. Vou começar pelos prós, que são mais pequenos, são mais reduzidos. Os prós é assustarem-se no início quando veem que estamos a reconstruir alguma coisa ou que estamos a dar uma dimensão maior a uma região vinícola, ficarem um bocadinho assustados porque têm medo da invasão dos turistas. E eu compreendo isto muito bem na nossa região do Dão, porque nós estivemos durante anos e anos e anos muito afastados de tudo o que era o turismo. Isto também é um ponto a favor, porque a autenticidade das nossas gentes, da forma de receber, é muito mais genuína que se calhar do que numa região do Douro ou que numa região do Alto Alentejo ou o que seja. Mas no início há um certo receio do que é que vai acontecer aqui, nós sentimos isso, depois já não. Depois há uma entrega e uma alegria de partilhar histórias, de partilhar olha, ali a vizinha faz uns queijos maravilhosos. Olha, sabe onde é que pode comprar um pão caseiro para ter aí aos seus hóspedes? Não, não, quer dizer, acaba por haver um envolvimento que é extremamente salutar para a região. Para nós também que estamos deste lado no negócio, que no fundo é sempre um tiro no escuro, mas há sempre este envolvimento das populações locais. E isso é extremamente importante. É a minha experiência, pelo menos. Ó, Doutora, na sua opinião, esta é uma questão minha. O que é que falta para haver uma estratégia de eficiência coletiva? Porquê é que não há Deixei lideranças, de ouvir. não há iniciativas nesse sentido? O que é que falta à região? Sim, à região. Ao Foi, turismo, ao foi um turismo, bocadinho ao turismo interrompida. rural na região, sim. Aquilo que há Olha, o que bocadinho. eu acho que falta é implementar na região serviços de enoturismo que estejam devidamente alavancados por atividades locais relevantes. Era isto que nós estávamos a falar há bocado. Atividades que chamem o turismo, que chamem o visitante e que assegurem aos operadores turísticos, aos agentes turísticos especializados, que vale a pena trazer gente e investir na região. Ok, Isto para mim é o mais importante e é o que mais falta na região. ok. Passamos à questão seguinte. Na opinião da Sónia, a tradição e o storytelling podem ser os principais fatores para atrair clientes? No enoturismo, no âmbito do enoturismo, eu acho que é extremamente importante. O storytelling é extremamente importante. Pelo menos é a minha experiência. Isto vale o Claro. que vale. A experiência que eu tenho é que nós temos 90% das pessoas que vêm à nossa quinta, querem, aliás,
elas quando chegam eu já recebo no portão e já começo a falar do projeto e de toda a história da Quinta. E passo por vários locais e explico toda a história da Quinta. Isto já os envolve de uma forma extremamente emocional. E depois, quando provam o vinho, gostam muito de saber sobre os vinhos. Eh, e todos os vinhos têm uma história. De uma forma ou de outra, de uma forma mais romanceada ou menos romanceada, todos têm uma história. No nosso caso em particular, eh, nós temos um vinho que foi, que eu costumo dizer, nosso Touriga Nacional, que tem uma técnica muito própria de ser envelhecido. Teve origem na paixão do meu pai pelo Touriga Nacional. Eh, a malvasia fina e o encruzado que temos nos brancos, que foram só plantadas em 2012 e 2013, teve também uma história associada a ela, porque realmente hoje em dia o encruzado, a casta encruzada, que é autóctone da nossa região e exclusiva da região do Dão, eh, tem uma história muito interessante que tem a ver com ela ter sido produzida nos serviços de estudos de vitícolas de Nelas, portanto é um produto quase Certo. híbrido que foi feito em laboratório, daí o nome cruzado, e que foi feito de acordo com todo o terroir da região. Portanto, os vinhos têm uma história. E, e as pessoas querem muito saber dessa história. E obviamente que querem muito saber e partilhar. Olha, mas isto tem aqui uma sensação de. Também querem aprender como é que se apura a parte sensorial, as sensações que têm na boca. Tudo isto tem uma história, porque, por exemplo, nós temos imensos citrinos na nossa quinta, nós estamos rodeadas por pinhais. Às vezes as pessoas dizem, tem aqui uma sensação de caruma queimada, parece que há aqui um fogo, como à moda antiga havia. Quer dizer, isto tudo cria uma envolvência que é a verdadeira experiência do enoturismo e que Claro. traz, sem dúvida, Mas isso faz a diferença quando o turista já está dentro de portas. exatamente. Mas para fazer aí chegar, como é que Para acha poder que. chegar é que é o grande problema. Obviamente que a melhor forma de marketing é o passa-palavra, mas o passa-palavra Sim, leva anos e anos e anos. Pronto. claro. A Rota dos Vinhos de Dãos é extremamente importante. Porquê? As pessoas vão, quando chegam a uma cidade, geralmente vão aos pontos de turismo ou às comissões vitivinícolas, se o objetivo delas é vinho. A Comissão Vitivinícola tem toda a informação da rota e, portanto, pode orientar da melhor forma, consoante as necessidades dos visitantes, aquilo que eles gostariam de experienciar, não é? E, portanto, já é uma forma de nos fazer chegar, os visitantes. Nós temos uma coisa muito e a única coisa diferenciadora dos outros produtores. Nós somos a quinta vinhateira mais perto da cidade de Viseu. Estamos a 4,5 km. E muitos dos visitantes que chegam a Viseu não vêm de carro. E, portanto, essa mais-valia às vezes é importante não, Claro. traduz-se em visitas, porque a comunidade Certo. que nos liga, olha, tenho aqui uns turistas, eles queriam uma vinha próxima, vocês têm disponibilidade? Em detrimento dos outros produtores que têm sítios maravilhosos, tão ou mais maravilhosos que o nosso, mas esta é o nosso elemento diferenciador e é nisto que eu me tenho focado relativamente às entidades públicas que podem promover esta cadeia, no fundo, De valor. de experiências de enoturismo. Claro. Passamos então à próxima questão. Qual é o principal elemento que se pode melhorar no enoturismo e em específico na região do Dão? Sem dúvida, o apoio local, o apoio das autarquias, hum, uma gestão que seja eficaz a nível de implementação de marketing, hum, uma, fazer eventos que aumentem a capacidade de atração de investidores, de redes de agentes turísticos, de animação turística, que façam as pessoas investirem um bocadinho mais, se calhar, na nossa região, e que dê a entender às pessoas que a região Jordão é uma região distinta das outras. É uma região completamente distinta de um Douro, completamente distinta do Alentejo, e não é por causa dos vinhos, de todo, porque os vinhos são todos maravilhosos. É pelas tipicidades e pela identidade da região. Eu já tive algumas conversas até com pessoas do turismo do centro, em algumas viagens que fazemos em conjunto, em feiras de vinhos. E eles dizem-nos uma coisa que realmente faz algum sentido. Embora
eu contraponho sempre, que é, Viseu não tem capacidade turística para grandes multidões. E, portanto, a capacidade hoteleira não é. Nós não podemos chegar aí com um autocarro e despejar na sua quinta 50 pessoas. Ou no outro turismo rural aqui ao lado, porque somos todos pequenos produtores com áreas pequenas. Mas eu digo, mas não é isso que se pretende para a região do Dão. O que se pretende para a região do Dão é um turismo de nicho, em que as pessoas vão, um grupo de 14, 20 pessoas, e que possam usufruir de uma experiência distinta daquela de massa que têm no Douro ou no Alentejo. Possam interagir diretamente com os proprietários das quintas, porque quase todos nós somos proprietários da quinta. Quem abre a porta das vinhas e quem abre a porta das adegas somos nós os proprietários. E isto torna logo uma experiência completamente diferenciadora. E é isto que tem que ser explorado na região do Dão, na minha humilde opinião. Ótimo, excelente, excelente. A Comissão Vitivinícola Regional do Dão tem algum papel na promoção ou capacitação do vosso enoturismo? Creio que já respondeu a isto. Já respondi pela criação da Rota dos Vinhos do Dão, Então, mas que está muito pouco dinamizada ainda tem muito para andar. E isto é uma claro, coisa que é extremamente importante para o enoturismo. claro. E conselhos práticos daria a quem está a pensar em iniciar-se no enoturismo ou no turismo em espaço rural? Olha, primeiro olhar para o espaço que tem, presumindo que já haja um espaço, eh, presumindo que já haja um espaço, olhar para aquilo que tem e ver quais são os pontos fortes que pode desenvolver e que possa diferenciar, dos vizinhos, da restante concorrência. Ponderar seriamente o tipo de investimento e de orçamento que tem para fazer e respeitá-lo à letra. Não ter grandes expectativas nos primeiros anos de uma rentabilidade que lhe permita sustentar o negócio. É um negócio que vai crescendo, é um negócio que se vai fazendo dia a dia. Hum, o turismo rural, procurar apoio local de financiamentos no turismo do centro. Neste momento temos o PEPAC, que também está a promover financiamentos, apoios, alguns a 50% de fundo perdido, para implementar a parte rural, que no fundo o enoturismo é ruralidade, seja com reconstrução, seja com reestruturação de vinhas, seja com outras áreas, outros setores diversificados, procurar esse tipo de apoio e procurar alguém que nos ajude, no caso eu tive a ADLAB, mas alguém local que esteja direcionado para esse tipo de projeto e que vos possa apoiar nos vários âmbitos, nos vários setores. E muita resiliência. Isso é chave, doutor. É, Isso, claro que sim. resiliência, não é? Na minha perspectiva, os projetos normalmente têm três fases, não é? Que é a fase da euforia, quando começamos, mostramos a todos os amigos e familiares. Depois é a fase do desânimo, tudo que podia correr mal, corre mal. É verdade. E depois a seguir é a fase da resiliência, que é já que estamos nisto e temos um avião no ar, temos que o alimentar, vamos ver Exatamente. o que é que vamos melhorar. Exatamente. Vivemos um dia de cada vez, no fim de Exatamente. cada dia, ok, já não morri hoje, portanto vamos ver amanhã. E depois já há a fase em que as coisas começam a correr bem, não é? É um bocadinho esta É verdade. a nossa experiência. Eu Então, daria um outro conselho também, se me permite, engenheiro, relativamente com à coisa que certeza. me fez. Quando nós resolvemos, no fundo, como é que se diz? Construir aqui o nosso turismo em espaço rural, visitámos tudo o que nos foi possível dentro das nossas possibilidades desse âmbito. Detetei uma coisa que não existe. Não existe um quarto preparado para pessoas com mobilidade reduzida ou com dificuldades de locomoção. Nós temos 5 unidades de alojamento, uma delas está preparada para esse efeito. Se me disser que desde há 2 anos, ou vamos fazer 2 anos que abrimos, tivemos 2 pessoas aqui a usufruir desse espaço, foi o que tivemos. As duas saíram, tiveram uma semana, um senhor idoso com dificuldades de locomoção e uma jovem que tinha tido um acidente de carro. Diz que foi as férias da vida deles, porque, como eles nos disseram, e é verdade, uma pessoa vai para um hotel, tem essas condições, vai para um navio, tem essas condições, mas um turismo em espaço rural nunca encontramos um quarto que permita esse tipo de alojamento. Eu hoje, por acaso, tive cá uns americanos a visitar-nos, a fazer uma prova de vinhos e olha, e acabámos porque a conversa, como lhe digo, anda à volta disto tudo, e disse-lhe exatamente isto. E eles disseram que nunca estiveram
Quando se despediram, gostaram muito de tudo, mas a coisa que mais me impressionou foi nós termos um quarto, um turismo em espaço rural, que permite alojar pessoas com mobilidade reduzida. Eu acho importante, porque seja um, seja dois, seja três, seja quatro, estamos a permitir a alguém que tenha uma experiência diferente, num espaço diferente e que merece um tratamento diferente, E dentro da equidade e os se me permite tratamentos. uma nota sobre este assunto, doutora, o que eu tenho anotado de alguns amigos que estão no turismo em espaço rural, o que me dizem é que há mercados emissores, nomeadamente o mercado norte-americano e canadiano, que são muito sensíveis a esse tipo Muito, de existência de estrutura. muito. E sensíveis a uma outra coisa. Não podem ver um cinzeiro, por exemplo, na mobiliário de jardim no verão. Pessoas que fumam, gente tem um cinzeiro. Eles têm a iniciativa de me vir entregar o cinzeiro como se aquilo fosse uma coisa do outro mundo, é uma coisa que eu me ri imenso. O Sim, cinzeiro está sim, vazio, está limpo, mas eles nem sequer o querem ver à frente. claro. Portanto, nós temos que estar atentos a isto. Eu agora já, se vir americanos, tiro os meus cinzeiros todos no meu jardim. Sim, claro. Já sei que isto vai impactar, provavelmente, as experiências que eles vão ter. É este dia a dia que nós temos que ir percebendo. Doutora, que equipa é que tem consigo para estas várias áreas? Vinha, Engenheiro, então, adega, turismo, porque é assim, o que eu anoto dos meus amigos é que eles têm um desafio enorme, porque normalmente o negócio do enoturismo e do turismo em espaço rural é muito interessante, mas normalmente a malta trabalha quando os outros estão de feriado e de fim de semana. ninguém quer trabalhar no verão. Isto é uma realidade portuguesa. Ninguém quer trabalhar no verão. Bem, a nossa estrutura de recursos humanos baseia-se numa pessoa da área dos vinhos a tempo inteiro na nossa adega, de uma consultoria externa, de um enólogo que nós confiamos muito e que queremos que esteja sempre presente, está presente desde o início do projeto, embora esteja uma pessoa a tempo inteiro dentro da adega. Temos um outsourcing relativamente às nossas vinhas. Isto na altura dos meus pais havia aqui um casal de caseiros que iam contratando pessoas aqui da aldeia e isto não era sustentável para nós. Portanto, o que nós encontramos foi uma solução de contratação de uma empresa que trata das nossas vinhas o ano todo. Nós fornecemos o equipamento, fornecemos os produtos e a responsabilidade de todo o acompanhamento é dessa empresa. Portanto, foi muito Bem, mais bem, salutar este tipo de serviço. Na ótimo. parte do turismo temos um jardineiro avançado, que eu acabo por ser a maior jardineira e a minha família somos nós, mas temos um jardineiro avançado que vem cá 2 vezes por mês, no verão vem mais. Temos uma pessoa a tempo inteiro na parte do turismo rural comigo, e tenho uma pessoa que recorro, que só este ano, portanto, ao fim de 2 anos neste turismo rural, eu consegui arranjar uma pessoa da localidade que está sempre disponível quando eu preciso aos fins de semana. Isto, o ano passado, 2024, foi terrível, porque eu trabalhei aqui de sol a sol só com uma pessoa. Não conseguíamos arranjar ninguém, mesmo a nível de pessoas a frequentar o curso de enoturismo ou o curso de turismo aqui do Politécnico, são miúdos extremamente, eu não digo que sejam mal formados em termos da formação escolar, são pessoas que não sabem nada sobre o Dão. E o interesse sobre o que é a região do Dão, muito pouco. Ou seja, são jovens, eu acho que os jovens são todos um bocadinho assim, que estão formatados para aquele tipo de serviço, mas que não têm criatividade, nem sensibilidade para. Ainda são muito jovens, se calhar. Eu tive aqui duas pessoas a fazer estágio, uma com 22 e uma com 19. Hum, Estranhamente, extremamente organizados, mas que eu não confiava para receberem um hóspede, para fazerem um acompanhamento de um hóspede sozinhos. Isto durante um prazo, um de 3 meses e outro de praticamente um ano. Não é que não fossem, como eu lhe digo, organizados em termos de back-office bons, mas em termos de enoturismo, de receber o turista, faltava-lhes muito. E, portanto, resolvi que quem faz esse trabalho sou eu, ou a pessoa com que está comigo a tempo inteiro também, que embora não saiba inglês, está a começar agora a aprender o inglês para alguma eventual necessidade que surja, mas que sabe tanto do tudo o que nós temos aqui, que olha pela nossa unidade da mesma forma que eu olho.
Uma pessoa que já trabalhou Espetacular. comigo há muitos, muitos anos, já noutras dinastias, como eu costumo brincar. Sim, não, é E somos espetacular. nós. Espetacular. Obrigado. Então podemos dizer que o serviço mais valorizados pelos seus hóspedes na sua região é mesmo, acima de tudo, o vinho? O vinho e tudo o que isso traz. No fundo, o enoturismo. Porque o vinho sozinho não é uma experiência. Aliás, o vinho sozinho nem consegue ser uma experiência. Eu acho que nem se consegue fazer, porque o vinho tem sempre associado uma história cultural, regional, uma história de quem produz, e, portanto, vinho sozinho eu não posso dizer isso. Eu posso dizer sim o enoturismo, com tudo que isso engloba. Está bem? Claro. Sem dúvida. Obrigado. É mais difícil conseguir mão de obra para as questões vinícolas ou para o alojamento local devido à sazonalidade? Eh, Engenheiro, eu não sei o que é mais difícil. Essa é uma pergunta pertinente. Sério? É uma pergunta bastante pertinente. Eu, como tenho uma unidade de alojamento pequena, nós temos capacidade para 14 pessoas em camas fixas. Sim, sim, sim. hum, não posso responder porque eu não tenho a dimensão de um turismo rural com 12 ou 15 quartos. Eu acredito que aí seja absolutamente avassalador. No meu caso, se eu tiver necessidade de arrumar um quarto, engenheiro, eu arregaço as mangas e vou, percebe? Consigo controlar as minhas entradas e saídas com a minha própria mão de obra. Eh, Eu percebi há pouco que não tenho esse problema, não fazia o é? buffer. Não tenho esse problema. Eu costumo Claro. dizer que eu quero é que o hóspede saia daqui com uma experiência muito mais rica do que aquela que foi. E o que tiver que fazer o pino, eu faço. E é o desafio que eu lanço às pessoas que se vão meter neste tipo de negócio. Acontecem coisas que nós temos que as resolver, seja de que forma for. E não há como fugir a elas. Portanto, é arregaçar as mangas e seguir em frente. Mão de obra, eu nesta fase de 2 anos após a abertura do turismo rural já me sinto mais tranquila, porque já criei quase assim uma rede de contactos a quem eu posso, ai, por favor, preciso de ajuda, ai, e já consigo fazê-lo. Na parte na parte Da vinha e do vinho. da vinha e do vinho, eh, A acho que é vinha, mais difícil, porque são preciso mais pessoas, sempre, porque nós não podemos começar uma vindima agora e à tarde não temos ninguém, vamos parar. Portanto, claro, é mais difícil e acho que vai ser cada vez pior, porque a noção que eu tenho nos últimos anos é que os jovens que às vezes até vinham fazer uns pescados para ganhar alguma coisa deixaram de vir. Se calhar também na região de Viseu, porque nós temos a Feira de São Mateus exatamente na mesma altura. E a Feira de São Mateus é uma forma dos jovens ganharem dinheiro num mês para as suas necessidades. E, portanto, ou passam um bocadinho por aí. É muito mais divertido trabalhar na Feira de São Mateus do que vir para as vindimas. Portanto, notamos que a faixa etária das pessoas que vêm para a vindima é cada vez mais alta. E isso certo. assusta-nos porque vai chegar a uma O que, fase eu- difícil. o que eu anoto um pouco na região norte é que cada vez vejo mais mão de obra estrangeira nos campos. Ou seja, nota-se que há cada vez menor disponibilidade de pessoas locais para trabalhar. É uma realidade também do Dão já. Eu, Na minha perspectiva, tem a ver sobretudo com o envelhecimento sim. e também com a saída dos jovens para zonas mais Oh, urbanas, mais litorais. claro, claro. É um bocadinho por aqui Claro. que eu, que eu vejo isto. Tenho aqui uma questão que eu creio que é sobre o alojamento. Gostava de saber qual é o período de época baixa e como varia a taxa de ocupação entre a época alta e a época baixa. Nosso período de época baixa, do dia 15 de setembro a 31 de abril, a 31 de abril, 30 dias tem novembro, abril, a 30 de abril, é a época baixa, e a época alta vai de 1 de maio até 15 de setembro, a época alta. A época alta é uma época extremamente agradável, rentável. O mês de agosto tem sido, nestes 2 últimos anos, um mês de 100% De de ocupação. ocupação. Julho anda nos 80, setembro andará nos 50.
Hum. Outubro, começa a descer exponencialmente. Eu posso lhe dizer que a taxa de ocupação andará nos 20%, que acontece só aos fins de semana. Portanto, temos que ir buscar aqui o enoturismo para nos salvaguardar desta paragem, digamos assim. No inverno, o mês de dezembro também se demonstrou nestes 2 últimos anos um mês muito bom, mas no caso do mês de dezembro, muito português. Eu acho que são pessoas que vêm de Lisboa e de outras regiões visitar os seus familiares e acabam por ficar connosco. Janeiro, esqueça. O ano passado Sim, tivemos sim. abertos, este ano vamos fechar de 1 a 30 de janeiro. Fevereiro começa a melhorar e começam a vir os turistas novamente. Fevereiro, março, aí começa a crescer, a frequência com que o nosso alojamento vai recebendo hóspedes. Estes seus 90% de turistas estrangeiros vêm de, vêm, têm que mercados emissores? Vêm de onde? Mais de 50% do mercado nórdico. Ok? Bélgica, Holanda, Noruega, Suécia, Alemanha. Este ano muito alemão, que não é mercado nórdico, mas este ano muito alemão. E depois temos de todo, já tivemos Austrália, americanos, neozelandeses, o ano passado, meia dúzia de famílias, por estranho que pareça. Canadá, pouco. Índia, Paquistão. Vou dizer ao contrário. Nunca tivemos do Reino Unido. Espanhóis, poucos. É estranho isso. É, espanhóis, poucos. Franceses, poucos. E ainda bem, porque o meu francês é muito mau e o francês não fala inglês. Isto é um Sim, problema que eu vou ter que resolver e que sugiro a toda a gente que pense em resolver também. claro. O francês não fala inglês. Alemanha, muitos. Holandeses, muitos. Basicamente, e muitos as 10% dos portugueses que vêm, Lisboa, Cascais, e 2% será Porto, Espinho, Figueira da Foz. Ok. No primeiro Turismo Meeting, tivemos aqui o arquiteto Manuel Sousa, que nos contou uma história muito geríssima, que é a empregada que tem no turismo, é um pequeno turismo, não fala línguas, mas o filho é das tecnologias e então pôs lá no telemóvel um Google Tradutor que traduz o texto, o que dizem em português para a língua que seja. Portanto, ele disse, "Epá, ela tá melhor apetrechada do que eu, porque consegue falar, claro que Dinheiro, estamos a exagerar, não é? Não claro consegue que sim, explicar, nunca, não claro que consegue sim, explicar a história ou a tradição, obviamente. por aí fora, claro, claro. Mas é essa capacidade de desenrasque que eu acho que o português tem, que eu acho maravilhosa. A minha funcionária é exatamente, ela já aprendeu muita coisa de inglês e é muito estudiosa, muito dedicada. Mas ela, que às vezes digo, olha, Márcia, eu não vou conseguir estar aí na recepção dos clientes, vai recebê-los. Vou, não se preocupe. São de onde? São de X. Então eu já tenho aqui um textozinho em que ela diz: Welcome to Quinta de São Francisco. My name is Marcia. Sonia is not here yet, but in a 1 hour or two, Sonia will receive you and make you a tour with E tenho aquilo já tudo decorado. E eu, quando chego, faço as honras da casa e tudo se ultrapassa. E, portanto, esta capacidade de desenrasque é maravilhosa. Que com o francês eu faço muitas vezes, que vale são muito poucos, o que essa senhora faz. Acaba, Claro. sabes como, sabe como, engenheiro, acabamos todos a rir um bocadinho, porque acaba por ser quase. Dá para rir, porque Sim. como é que É, eu vou é, explicar a um francês, embora eu tenha é, tido 2 anos de francês, mas claro. tecnicamente não sei explicar um vinho. E portanto acaba a ser um bocadinho gestual e tudo se faz. Não, e acaba por ser divertido e É único. É preciso exatamente. a capacidade de relações públicas e comunicação Exatamente. e não ficarmos embaraçados. Passamos à última questão, também a nossa hora passou depressa. Na sua opinião, qual é o meio online ou outro mais eficaz para angariar clientes neste setor? Infelizmente, eu digo isto com todo respeito, é o Booking. O Booking é o que nos traz 50% dos nossos hóspedes. Hum, eu sei que existem outras plataformas para o turismo rural em específico. Nós ainda não estamos em mais nenhuma, mas a forma de divulgação online mais rica que eu acho que podemos utilizar neste momento são as redes sociais.
para o bem e para o mal, nomeadamente o Instagram. Eh, Se for uma feira como esteve em junho nos vinhos de Portugal no Brasil, eh, conto a minha história, levo os meus flyers da Quinta de São Francisco, que não quero só vender vinho, quero que eles venham cá experienciar o vinho e que fiquem alojados na minha propriedade. E peço sempre às pessoas: olha, veja aí no seu telemóvel a nossa quinta, o endereço é este. E as pessoas colocam logo no Instagram e eu de imediato, assim que me recolho, ponho logo um convite e também digo que quero ser seguidores deles. É esta interatividade que neste momento, para nós, é o que nos traz mais eh, promoção, no fundo, internacional. É o que é. Doutora Sónia Marques, muito obrigado. Foi uma Mas hora. Sónia, engenheiro, porque eu, doutora, fui quando estava nos tribunais e Ok, se lá então for, ainda o também sou. igual. Pronto. Aqui sou Sónia, Sónia, muito mas obrigado. agradeço Foi a um participação. enorme gosto ouvi-la durante esta hora. Tenho a certeza Espero, que tem muito sucesso e que irá ter muito, muito mais, porque esta capacidade extraordinária que tem de explicar o seu mundo, a sua vinha, os seus vinhos, a sua história, a história da Quinta de São Francisco, faz a diferença e é isto que nós queremos aqui. São pessoas, agradeço o convite, espero ter sido pelo menos clara relativamente ao tema e assertiva e convido-vos a visitar-nos, obviamente, ter uma experiência claro, da Quinta de São Quinta de Francisco, São Francisco, Viseu, portanto, Viseu, região do o enoturismo mais perto da cidade, aquele que tem um jardim histórico. Faz exatamente, parte, além da Rota dos Vinhos do Dão, também faz parte da Rota dos Jardins Históricos de Portugal, exatamente, que não são muitos e, portanto, que é um exatamente. selo único, um património natural único, natural e construído. So- Sónia, mais uma vez, Muito muito obrigada. obrigado. Até uma Uma boa próxima. noite a Bem-ajam todos. a todos. Muito obrigado por estarem connosco nesta hora e voltamos daqui a 15 dias com outra conferencista para mais um Turismo Meeting. Bem-ajam. Uma Uma boa boa noite. noite. Bem,